Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, já acompanho o vídeo com o conteúdo, assim com auxílio do livro didático de vocês, para ter aí a base de todo o conhecimento no qual foi construído o vídeo. Depois, vocês têm atividades sobre o conteúdo em seguida. Então, não deixem aí de fazer a atividade proposta. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Então, vamos ou bora para a aula de ciências? E aí, turma, preparados para mais uma aula de ciências? Então, a gente começa nossa aula relembrando o conteúdo sobre saúde, uma das partes do conteúdo relacionado à saúde, até porque o que a gente vai ver hoje também refere-se a esse tema. E a gente tem aí apresentado no slide, na forma de imagem, o que relaciona à saúde, né? O que está relacionado à saúde, que também qualidade de vida, que é direito de cada indivíduo, que é a cultura, a habitação, renda, lazer, serviços de saúde, trabalho, meio ambiente e alimentação. Então, saúde, ela não é só ausência de doenças. Ela está ligada a uma qualidade de vida, que é esses pontos que estão aí apresentados na imagem. E a próxima página, né, que a gente vai estar estudando, o próximo ponto do conteúdo, é vacina e soro. E a gente vai também estar vendo alguns conceitos ligados a essa diferenciação entre vacina e soro, tá bom? A gente tem aí uma história em quadrinho para vocês observarem. Tem um menino que está jogando bola, ele está descalço. E ele acaba pisando em algo cortante. Então, possivelmente, esse objeto metálico cortou o pé dele. E aí, a pessoa responsável por ele leva até um posto de saúde e que ele é atendido por uma profissional. E essa profissional fala o seguinte: como não sabemos se sua vacinação está em dia, aplicarei o soro antitetânico, ok? Você já passou ou conhece alguém que tenha passado por uma situação parecida? Sabe por que o médico aplicou soro e não vacina num personagem? Vocês sabem? Então, gente, por mais que também a gente tenha um entendimento que a doença do tétano, que é causada por uma bactéria, esteja presente em objetos metálicos oxidados, ou seja, com ferrugem, tem outras formas também da gente estar possivelmente adquirindo essa doença, se a gente não tiver com a vacina em dias, tá? Quando a gente, por exemplo, anda sobre um solo contaminado, tem contato com poeira que tem essa bactéria, assim como a questão de fezes de animais, que também esteja ali a bactéria causadora da doença do tétano. Então, a gente tem também que ter cuidado com essas formas de contaminação. Usar sempre também calçados, que é uma forma também de estar prevenindo, se a gente não tiver com a vacina e dias, claro. Mas a gente tem que ver que a vacina é um aliado nosso para a prevenção das doenças. Então, a vacina, ela tem a função de prevenir doenças, ela não tem efeito em tratamentos e principalmente em pessoas que já estão doentes. A vacinação é uma das medidas mais importantes de prevenção contra doenças, é muito melhor e mais eficaz prevenir uma enfermidade do que tratá-la, e isso é o que as vacinas acabam fazendo, tendo uma funcionalidade. E a vacinação, ela não apenas protege aqueles que recebem a vacina, mas também ajuda a comunidade como um todo. Quanto mais pessoas de uma comunidade ficarem protegidas, menor é a chance de qualquer uma delas, vacinada ou não, seja contaminada. Então, é importante a gente destacar aí a importância que as vacinas têm e que elas são necessárias a serem aplicadas desde a nossa infância. Então, o que são as vacinas? As vacinas, gente, são produzidas por bactérias ou vírus mortos, enfraquecidos ou fragmentos deles. Também podem ser produzidas por toxinas e outras substâncias. E a vacina ela tem a capacidade de
produção de formação de anticorpos. Anticorpos são proteínas que são produzidas por células especiais do nosso sangue, que são os leucócitos ou glóbulos brancos, que vão estar atuando aí contra agentes que causam a doença. Então, a vacina ela vai ter um antígeno que vai produzir anticorpos. E o que é antígeno? Um antígeno, ele é uma substância que é estranha ao nosso corpo, mas que se manifesta para a produção de anticorpos. Então, a vacina ela tem os antígenos que, quando são introduzidas no nosso corpo, acaba desencadeando a necessidade por nossas células, nossos glóbulos brancos presentes no nosso sangue, a produzir anticorpos que vão agir contra os agentes causadores de doenças. E aí, a partir disso, a gente vai ver que cada tipo de vacina, ela estimula a produção de anticorpos. E aí, a gente tem o que a gente chama de imunidade, que é a proteção do nosso organismo contra infecções por organismos ou por toxinas. Assim, a vacina ela prepara o organismo para que, em caso de infecção por aquele agente patogênico que é capaz de causar doenças, bactérias ou vírus, ou também alguma toxina, que aí nosso corpo ele possa agir de forma rápida. Desse modo, a doença ela não vai se desenvolver ou, em alguns casos, ela pode desenvolver-se, mas trazendo os sinais de forma branda. Por exemplo, se você não tiver tomado a vacina para a prevenção da catapora, você entra em contato com a pessoa que está com catapora, você vai adquirir a doença. Mas a partir do momento que você tomou a vacina, você tem chances de desenvolver os anticorpos. Então, quando você tiver contato com a pessoa que está com catapora, você não vai ter os sintomas da doença ou pode apresentar alguns sintomas, mas de forma leve, no caso aí do meu exemplo da catapora. E aí a gente tem um esquema que trata aí da defesa do organismo por anticorpos. A gente vai ter a introdução do antígeno, né, no corpo do indivíduo, vamos dizer assim. E esse antígeno, ele vai entrar em contato, no caso, com o glóbulo branco, ou os leucócitos, que estão presentes no nosso sangue. E esses leucócitos, eles vão produzir anticorpos, que aí vão agir no combate aos agentes causadores de doenças, que são os patogênicos. Então, a gente tem a infecção por vírus, que tem antígeno específico, o reconhecimento de antígeno por glóbulo branco e a produção de anticorpos e inativação dos antígenos. A vacina, gente, ela tem uma ação só preventiva. Embora sua ação seja relativamente lenta, ela oferece uma proteção duradoura. E o tempo de ação da vacina para cada tipo vai variar de cada tipo, né, de vacina. Algumas dão proteção para a vida toda, como a da poliomielite, que é aplicada em bebês, e outras precisam de reforços periódicos, como a da gripe, que é aplicada anualmente, porque existe a mutação no vírus da gripe, então há necessidade de cada ano ser desenvolvida a vacina para agir no combate dessa doença. E aí a gente tem a imagem, né, de pessoas tomando vacinas em etapas diferentes da vida, né, estágios diferentes, uma criança e uma mulher adulta, em gotas e injetável, que é a forma como a gente tem a vacinação. O soro. O soro, ele não atua como prevenção, certo? Ele contém anticorpos prontos que não são produzidos pelo nosso organismo. Por isso, a imunidade conferida pelo soro é rápida, porém temporária. Tem ação curativa,
mas não previne futuras doenças causadas por aquele antígeno. Por exemplo, o soro ele não é preventivo, ele ajuda a curar a doença e age de forma rápida. É produzido anticorpos em um animal, que é o cavalo, e não é no nosso organismo. E assim, a partir do momento que ocorre algum tipo de acidente, no caso, uma pessoa é picada por algum tipo de serpente, e ela recorre ao soro, então ela ali vai estar curando da toxina que está presente no veneno da serpente. Mas em outro momento, se ela sofre a ação de picadas de novo de serpentes, ela vai precisar tomar novamente o soro, porque o soro ele não age como uma prevenção, ele combate ali naquela hora, naquele momento. Então, em geral, o soro é utilizado para curar intoxicação provocadas por venenos de animais peçonhentos ou toxinas de alguns agentes infecciosos, como no caso do menino, né? Que a gente viu na imagem aqui. A enfermeira ou profissional, a médica, recomendou o soro antitetânico porque não sabia se ele estava com a vacina em dias. Que esse soro antitetânico, ele vai ajudar na cura, caso a vacina não tiver em dias, tá certo? Então, a vacina, ela é preventiva, mas o soro não. E aí o soro ele é produzido da seguinte maneira. O veneno ou as toxinas são injetados num cavalo que vai produzir anticorpos para combater a doença. Esses anticorpos eles vão estar circulando pelo sangue do animal, que depois de alguns meses é coletado e submetido a um processo que separa o soro com anticorpos das hemácias e outras substâncias que estavam no sangue coletado do animal. E os anticorpos são armazenados para serem injetados em uma pessoa que tenha tido contato com o veneno ou a toxina, já que a ação de anticorpos precisa ser rápida para evitar maiores danos à pessoa. A gente sabe que acidentes com animais peçonhentos é comum, então a ação imediata, porque a questão aí desses acidentes pode levar até a morte, né, de alguns indivíduos, caso não for em busca de prevenção, no caso da cura, né, de ter o tratamento ali recomendado. Então, a gente tem um esquema, como vocês estão vendo aí, da introdução do veneno no animal, no cavalo. Ele vai produzir anticorpos a partir dos antígenos que foi introduzido no corpo dele. E depois de um tempo é coletado sangue, que vai ter a separação das partes do sangue e do anticorpos que contém aí as substâncias que vão ser colocadas e usadas na cura quando a pessoa sofreu uma picada de cobra. Então, vai ter uma separação a partir do equipamento que é utilizado. A primeira vacina. Vocês já tiveram a curiosidade de procurar saber como surgiu a primeira vacina? Então, a vacina, que vem do latim, né? A palavra, ela surge aí do latim e significa vaca. E a gente vai tentar entender por quê, né? Ela foi produzida por um cientista de nome Edward Jenner, que observou pessoas que ordenhavam vacas e tinham imunidade para a varíola humana. Então, houve um surto da varíola, né, varíola humana, e esse cientista ele começou a observar que havia vacas com a varíola também, mas não era o mesmo tipo de varíola humana, e que essas pessoas tinham contato com essas vacas e não desenvolvia a doença da varíola humana. E algumas acabavam tendo, mas tendo de forma fraca. Então, o que ele fez? Ele pegou
um pouco de substância da vaca que estava com varíola, pegou uma pessoa sadia e introduziu essa substância coletada na vaca, tá? Que a varíola ela formava tipo manchinhas vermelhas. Então ele conseguiu coletar a substância e ali colocar na pessoa sadia que não tinha tido a varíola. E essa pessoa, ela, com o passar dos dias, ela teve os sintomas da doença, mas de forma leve. E quando teve contato com uma pessoa que tinha varíola, ela não desenvolveu mais a doença. Então foi a partir daí que foi desenvolvido, né, e registrado, né, a partir de então, foi a primeira vacina registrada que surgiu aí com essa questão de observação desse cientista com o ordenho de vacas. E vários cientistas, a partir dessa observação, foram fazendo estudos e foram vendo, né, se realmente tinha uma eficácia. Então, temos alguns cientistas, como Robert Koch, que ele identificou a bactéria que causava a tuberculose e também conseguiu produzir a vacina. Então, vocês vão estar vendo no material do livro de vocês que existe aí vários cientistas que acabaram fazendo estudos e realmente dando concretude a essa questão de que realmente usar os seres patogênicos, parte deles, ou eles de forma enfraquecida, colocando no corpo de alguém, ia fazer a prevenção de doenças. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado do assunto. Em caso de dúvidas, me procurem, que eu estou disponível para esclarecer, tá bom? Então, se cuidem, façam de tudo para estar aí mantendo distanciamento social, usando máscaras e sempre fazendo a higienização das mãos.